além de fazer uma oração por ele, eu queria fazer uma oração pelas mães que estão aqui. Hoje, simbolicamente, é o Dia das Mães. E eu sei que muitos membros aqui hoje não estão por conta das mães. E foi tão bonito receber essa mensagem. E a minha resposta foi assim: você também está servindo ao Senhor estando com a sua mãe. E eu me orgulho muito disso. Esse é o espírito que a gente traz para si. E servir a Deus não é necessariamente estar aqui, mas é servir a Deus com a tua casa, com a tua família. Tem mãe aqui? Tem um monte de mãe aqui. Então vamos pedir para que as mães, os pais, todos fiquem de pé, toda a igreja de pé. Nós vamos orar pelo professor Helder e nós vamos orar pelas mães também. Eu vou fazer essa oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, por esta família que está aqui reunida, pelas crianças, pelos moços, moças, e sobretudo nós queremos te louvar pela vida das mães aqui da CIBPEN. Não é fácil ser mãe, não é fácil ser mãe de madrugada, não é fácil ser mãe quando a criança pede, a condição não ajuda, não é fácil ser mãe quando a doença chega, não é fácil ser mãe muitas vezes quando o pai não ajuda, quando não existe rede de apoio, não é fácil ser mãe quando se tem um, se deseja dois e o segundo não pode vir. Ser mãe não é fácil porque nós nos preocupamos e ela se preocupa, e quando eu for, quem vai cuidar? Porque para uma mãe a criança sempre vai ser criança. Nós te agradecemos porque em vida nós sentimos o amor de mãe, mas muitos de nós aqui muitas vezes brigamos com as nossas mães, discutimos com elas, nos sentimos superior, mas agora nós queremos juntos nos arrepender. Nos perdoa por muitas vezes não honrar as nossas mães. Pai, nós entregamos nas tuas mãos esses momentos, e nesse momento todos os erros que nós cometemos com os nossos pais, e te rogamos que sobre a cabeça de cada mãe que está aqui, a tua sabedoria, a luz do teu Espírito Santo possa guiar os passos na criação de cada filho, seja ele um bebezinho de colo, um adolescente, ou quem sabe até um filho casado. Dá luz para as mães, dá um colo quente, dá braços estendidos para receber e um bom conselho na boca. Pai, reveste essas mães do teu Espírito Santo, colocando nelas palavras de conhecimento, para que quando um filho não tiver alguma resposta, a palavra seja a resposta na boca da mamãe. Do meu lado, Senhor, está aqui o nosso querido professor Helder, do qual nós respeitamos tanto aqui na CIB, tanto tem nos ajudado. Pela primeira vez ele vai trazer a mensagem para nós, ó Deus. Nós o conhecemos, mas tu conheces muito mais o teu filho. Nós pedimos para que o teu Espírito Santo possa tomar a tua boca, possa abrir o teu coração também, que coloque sobre ele neste momento a unção do teu Espírito Santo, e que nós possamos ouvir e aceitar a tua mensagem também. Nós não conhecemos as necessidades e dores do teu filho, mas nós queremos entregar todas as necessidades, todas as dúvidas, todos os nós e tudo que o teu filho pediu em secreto, que eu tenho certeza que tu já ouviu o teu filho. Cuida do nosso professor Helder, cuida da tua família e cuida também do teu ministério do ensino também. É o que a CIBPEN te roga em nome do Senhor Jesus. Todos dizem amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Eu não sou um pregador, sou um assíduo leitor das Escrituras. Não fui pego de surpresa, porque eu já estava estudando um texto, inclusive eu tive até a confirmação depois que o pastor Bruno me convidou. E vocês já vão saber qual que foi o sinal. Eu não prego de improviso, né? Então eu estudei o texto, eu li o texto, e eu queria que o irmão projetasse então o primeiro texto, por favor.
que está em primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos para iniciar 1 a 5. Se você não leu ainda as Escrituras, todos os livros ainda, não se angustie. Isso é uma tarefa ao longo dos dias que nós iremos fazer. Clarinha, você está muito sossegada. Vem ler aqui o texto para mim. Samuel 8, de 1 a 5. É você mesmo. Você tem. Você está com a sua Bíblia ou não? Não precisa pôr o sapato não, vem descalço mesmo. Os sacerdotes eles andavam descalço mesmo lá. Leia bem devagarzinho, é de 8, de 1 a 5. Leia bem devagar. Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Beceba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram o suborno e perseveraram no direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você constitua um rei, para que nos governe como acontece em todas as nações. Cada um de nós tem uma crise. Você tem uma crise como eu também tenho. E você acha que a sua crise é pior do que a do outro. E está tudo certo. Hoje nós vamos falar das crises e dos remédios para as crises, segundo o que as Escrituras nos ensinam. Eu vou ler depois o restante do texto, mas esse é um dos textos mais emblemáticos para mim. E eu acho que vai ser para você também, se você ainda não leu. A primeira música que foi cantada, acho que falou do sangue, foi isso? Não é a pregação de hoje, mas os sacerdotes quando estavam sacrificando um templo, um ato grande, e que tinha as mesas de pedra, e os animais eram colocados em cima dessas mesas. E os sacerdotes habilitados pegavam as facas muito afiadas e começavam a carnear o boi, o carneiro, o bode. E você imagina que naquela ânsia de partir certo, que tinha uma maneira certa de você partir um animal, os sacerdotes eles ficavam completamente salpicados de sangue, completamente. E os sangues corriam então, tinham canaletas, que o sangue corria então, para que o santuário não fosse encharcado de sangue. Então, quando você tiver a imagem na sua mente do poder do sangue de Cristo, você imagina nessa figura dos sacerdotes carneando e sendo salpicados de alto a baixo até terminar o sacrifício. Esse é o poder então que o sangue tem para poder remover o pecado. Na antiga aliança era temporário e agora é definitivo. Não há nenhum pecado que você tenha cometido, nenhum. Glória a Deus. Que esse sangue não possa retirar de você o pecado. Não tem. Glória a Deus. Não há. Mesmo que você ache que o pecado que você cometeu seja imperdoável, a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder de retirar e cobrir toda a transgressão que você tenha cometido. Glória a Deus. Você entendeu ou eu preciso repetir? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, não é isso, o tema não é esse. Louvado. Então, nós vamos agora falar da primeira crise, que está em 1 Samuel
capítulo 1, de 1 a 7. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma se chamava Hana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Hana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem ia à sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No ano em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Hana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. E isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Irmãos, há tempos atrás, quando nós lemos a Bíblia, vai falar do período dos juízes. Você já viu isso na Bíblia? Se você não viu, veja hoje lá na descrição dos livros, e vai aparecer o livro dos juízes. Em hebraico é Shofetim, o livro dos juízes. Durou esse período mais ou menos de 400 a 480 anos, dependendo da contagem e do que os estudiosos dizem sobre o texto. Foi um período muito conturbado, mas foi um período muito abençoado. Foi conturbado porque eles, como nós, somos pecadores, e como pecadores fazemos coisas erradas, e Deus ele tem que nos castigar. Não obstante, Ele nos perdoe se nós nos arrependemos. Porém, o povo de Israel continuamente pecava, e continuamente então os inimigos assolavam e fustigavam e atormentavam a vida do povo de Israel. E Deus então levantava, através das pessoas, é claro, juízes, Shofetim. E esses juízes então eram eleitos como líderes, e depois que eles iam para a batalha e que eles venciam a guerra no nome do Senhor dos Exércitos, essa pessoa que foi líder, curiosamente voltava a ser uma pessoa comum. É um sistema de governo, talvez esse não seja um termo muito correto para falar a respeito do tempo dos juízes, mas ao meu ver, as coisas positivas eram as seguintes. Primeiro, cada tribo tinha os seus anciãos, como que? E eles julgavam as pendengas e as brigas que cada clã, cada tribo tinha. E eles também tinham seus deuses, eles eram politeístas também. Nem todos eram monoteístas, muitos eram politeístas. E por causa disso também Deus castigou muitos daquelas tribos. Mas é mais ou menos como os italianos. Os italianos, quando vieram para o Brasil, eles moravam juntos, em cortiços, e um tomava conta da vida do outro. Mas assim, era um pessoal muito unido. Se um precisava, já ajudava, o seu vizinho já ajudava. Tudo bem que se a moça saísse para fazer alguma coisa, sempre tinha alguém de olho para ver qual o comportamento da moça, que horas que ela saía, que horas que ela chegava. É claro, você convive junto, você tem o bônus, mas também tem o ônus. E quando tinha algum problema, na falta do pai, na falta da mãe, então um tio mais velho, uma tia mais velha, um avô, ou uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, uma inclinação para aconselhar, então tomava as situações difíceis e tentava resolvê-las. Assim era mais ou menos no tempo dos juízes. E eles resolviam as coisas, e um clã não se metia com o outro, em tese. Cada um
ia tratar dos seus problemas individualmente. E uma segunda coisa positiva que eu vejo é que uma pessoa era levantada como líder, passado o entreveiro, passado aquele problema a ser resolvido, a pessoa voltava a ser pessoa comum como qualquer outra. Não tinha nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma honraria a mais por ter vencido a batalha. Até que os irmãos estão entendendo? Sim. Muito bom. O livro de Samuel, então chegamos ao livro de Samuel. Haverá uma mudança por causa das crises. Toda vez que acontece alguma crise conosco, não deveria de ser assim, mas é assim que muitas vezes acontece. Quando chega uma crise forte contra nós, ou alguma coisa que está nos perturbando há muitos anos, eu acredito que há pessoas aqui que tenham crises, não é porque são pecadores, mas porque a vida assim leva, por causa do pecado mesmo. Então, por causa do pecado, crianças nascem com defeitos, elas não têm culpa, mas o pecado penetrou tão profundo na raça, que até pessoas inocentes acabam pagando, vamos dizer assim, pelas consequências. É uma coisa difícil da gente entender, mas é o efeito do pecado que é profundo e que nós temos que observar para aprendermos com Deus como nós devemos lidar com as coisas. Bom, então nós estamos num ponto de inflexão e estamos no livro de Samuel. Essa família está numa crise. A sua família tem uma crise? Se não tem hoje, já teve ontem e provavelmente terá amanhã. Eu não estou profetizando que você vai ter problemas, mas são assim que as coisas acontecem. Então, se hoje você está passando uma crise insolúvel, observemos então a crise dessa família em que Samuel nasceu. Eram três, o que se diria hoje, um termo ruim de usar, mas é um trisal. Não ia dar certo. Deus permitiu porque as culturas da época permitiam esse tipo de coisa. Mas Deus nunca quis que um homem tivesse duas mulheres, e nem vice-versa. Mas como a cultura permitia, então nós estamos numa crise de família. E é claro, as mulheres, vocês são superiores a nós em muitas coisas. Se nós estamos aqui hoje, é porque alguém deu de mamar para a gente. Alguém deu banho durante muitos anos e muitos dias as necessidades que nós fazemos. Não é uma coisa agradável. As mães, as mulheres, tiveram que suportar o vômito das crianças. E não obstante isso, o choro, as noites mal dormidas e tudo mais. Então, é uma família que está imersa nesse contexto, igualmente como são as mulheres do nosso tempo. Duas mulheres juntas é uma bênção, só que vai ter problemas, não é? Ou não, irmãos? Vai ter problemas. E as mulheres de antigamente não eram tão diferentes como são de hoje. Uma tinha filhos, e lembrando que uma mulher que tem filhos é abençoada, e uma mulher que não tenha filhos é amaldiçoada. Era essa a regra do jogo. Hoje não é mais assim. Hoje eu não vejo uma mulher casada, uma jovem, ou não tão jovem, que não tenha filhos. Eu não vou imaginar que a pessoa é amaldiçoada. Posso pensar que ela não quer ter, ou que ela não pode ter, ou sei lá, outro motivo. Mas nunca nós vamos relacionar a questão de não ter filhos com a questão de maldição. Uma mulher amaldiçoada, ela não tinha trabalho, ela não poderia entrar livremente, sem ser julgada no templo. No caso de Silo,
que é uma localidade, era um outro templo que tinha, que não era o templo de Jerusalém. Existiam vários outros pequenos templos ali em Israel naquele tempo. Ela não poderia orar pelas crianças, ela não poderia visitar outras pessoas, era uma pessoa que estava completamente longe, afastada da sociedade. Nós, até pouco tempo atrás, no Brasil, uma mulher desquitada, não era nem divorciada, desquitada, era uma mulher mal vista. Então era uma mulher também que na nossa sociedade brasileira também não era bem vista. Eu me lembro que a minha mãe, ela é caçula, né? Minha mãe está com 89 anos. Hoje eu a vi. Ela dizia, como ela é caçula, ela tinha 2 irmãs mais velhas. Acho que tinha 8 ou 10 anos de diferença das irmãs. E a irmã mais velha, a tia Helena, que já faleceu, eu não sei por que cargas d'água, ela se separou do marido e casou com outro. Minha mãe nunca se referiu a essa pessoa que a minha tia tinha se casado pelo nome dela, sempre fala fulano. Hoje, é claro, minha mãe se converteu já há muitos anos, ela já não tem mais esse péssimo costume. Mas era assim que a gente olhava para as pessoas descasadas, que não eram bem vistas. Então era mais ou menos, não que Hannah fosse descasada, mas tinha um problema de uma sanção social, religiosa e política dentro da família. Uma crise. Como vai se resolver essa crise? E ainda o texto, para piorar, diz que foi Deus que fechou o ventre da moça. Você imagina uma moça recém-casada, ou querendo ter um outro filho, vindo aqui na comunidade, essa bonita comunidade que nós temos, vindo falar com o pastor Bruno, e de repente o pastor Bruno olha para ela assim, e tem uma palavra de conhecimento, é uma manifestação espiritual. E Deus fala para o pastor Bruno assim: fala para essa moça que ela não engravida, é porque eu fechei o ventre. Isso é um problema dele, eu não quero nem saber disso daí, não é? Mas eu acredito que ele falaria, com todos os desdobramentos que isso possa acontecer. E foi isso que o texto diz. Então não era um problema físico, nem dela, da Hannah, e nem do Elcana, porque afinal de contas o Elcana também tinha filhos com Penina. E é curioso que Hannah, e nós temos uma Hannah, eu chamo ela aqui na comunidade, isso foi um dos sinais que eu achei interessante, porque eu falei para Deus que o dia que eu fosse falar sobre isso, eu gostaria que a Hannah e o Shemuel estivessem na comunidade. E fazia uns dias que eles não vieram, e hoje vieram. Eu achei muito bom. Eu acho que eles podem vir quando quiserem, claro. Mas Hannah é agraciada. Graça, em hebraico. E é um contrassenso. Porque a abençoada, não que Penina fosse amaldiçoada, mas a abençoada, Deus resolveu fechar o ventre dela. Irmãos, eu não sei porque que Deus faz isso, mas o texto diz que Ele faz. Se você continuar o texto, eu espero que, se você nunca leu o livro de Samuel, dentre todas as leituras que você vai fazer da Bíblia, que você leia essa história que é dramática. É muito linda, mas é muito dramática. E essa moça, então, querendo muito ter filhos, imagina uma jovem que se casou, vendo que a rival tem filhos, e que ela pode fazer muitas coisas que ela não pode fazer, e que todo mundo enxerga a abençoada uma maldição, e na Penina uma bênção, e ela entra em crise. Será que as moças entram em crise? Acho que sim, como nós também entramos em crise. E ela resolve então partir para a opção mais excelente que ela poderia ter. Ela vai subir à casa de Deus, vai falar com Deus e vai orar a Deus. Essa mulher, muitas e muitas vezes, irmãos, o texto não diz isso,
Mas dá a entender que muitas e muitas vezes essa mulher subiu ao templo e orou. Muitas e muitas vezes ela teve que engolir o sapo e voltar novamente, sem a resposta que ela queria. Talvez seja isso que aconteça conosco. Quantas e quantas vezes nós oramos, e quantas vezes nós voltamos com as mãos vazias, porque achávamos que Deus ia responder a nossa oração e Deus não respondeu. E é natural que a pessoa pense: Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, Deus não me ouve. É natural. Essa mulher tinha uma angústia tão grande, e ela queria ser mãe, como eu imagino que algumas moças queiram ser mães, e ela começou a mexer com os lábios, pela aflição que ela tinha, pela oração que não era atendida. E o Eli, que foi um dia um homem de Deus, ele era um sacerdote, ele era juiz também. A Bíblia não diz expressamente, mas ele julgava as coisas que as pessoas traziam para ele. E ele observando a mulher, ela devia estar num canto, em algum canto ali do templo, e disse o seguinte: essa mulher está bêbada, porque os lábios dela se mexem com uma velocidade muito grande, a angústia dessa mulher é muito grande. E ele então foi repreender a moça, e a moça diz: eu não estou bêbado, é que eu sou uma mulher que tem um espírito apertado. Isso que está no hebraico, está prensado, o meu espírito está prensado, porque eu quero ser mãe e não consigo. Bem, no decorrer da história, no fim, essa Hannah, Deus atende a oração dela, e ela vai ter um filho. Então você imagina uma moça que quer muito ter um filho, passou por poucas e boas, e agora ela se encontra grávida. Alegria. Mas não esqueça que houve um período de tribulação na vida dessa mulher. E eu não conheço ninguém, irmãos, ninguém que seja uma pessoa sábia, que seja uma pessoa experimentada, que não tenha passado por agruras, por dificuldades, por embates. Não há. As pessoas que são sábias, em geral, e não tem nada que ver com a idade, mas são pessoas que são experimentadas. É duro a gente dizer isso, que a dificuldade, a opressão, a tribulação vai fazer com que você amadureça. Mas também pode acontecer que as dificuldades amarguem você de uma tal maneira que aquilo penetre nos seus ossos, penetre na sua carne, penetre em você, na sua mente, e você fique completo uma pessoa amarga. Você conhece alguma pessoa amarga? Será que algum de nós se tornou amargo ou amarga por causa das dificuldades? Bem, as dificuldades, por um tempo, parece que também penetraram no coração dessa moça, uma judia que tem que ter um filho ou uma filha para poder enterrá-lo. Um filho ou uma filha que tenha, depois que a pessoa morreu, que possa fechar os seus olhos e dizer uma oração fúnebre, o que modernamente a gente diz de Kadish, em que os vivos, aqueles que ficaram, vão fazer uma oração pela pessoa que morreu. Isso trazia culturalmente um alívio para a pessoa. Agora, Hannah, a abençoada, recebeu aquilo que ela orava. Eu não vou ser irresponsável, irmãos, para dizer que todas as pessoas, ou todas as moças que orarem para ficarem grávidas serão atendidas. Eu não vou ser irresponsável.
Só que no meio de uma crise, você está passando uma crise, eu estou passando uma crise, o que eu tenho que fazer? Orar. A oração é uma disciplina espiritual para pessoas maduras, porque dá a impressão que enquanto nós estamos orando, Deus não está ouvindo, Deus não nos ouve, e a pessoa então tem que aprender nessa disciplina a se achegar a Deus. Isso não é coisa para crianças. Crianças podem orar, claro, mas para pessoas maduras deve ser uma coisa tão importante a oração, que Jesus, antes de começar o seu ministério, ele segue o que nós chamamos hoje, tem mais algumas, as duas disciplinas espirituais fundamentais: o jejum e a oração. O jejum não é de Coca-Cola e nem de internet, é jejum completo. Moisés ficou até sem tomar água. Parece que Jesus tomou água, porque disse que só teve fome. Mas não é brincadeira, ficar 40 dias no deserto da Judéia, em que a temperatura de dia é muito alta e a noite é muito baixa, no meio das férias. Se Jesus fez isso, é porque deve ser uma coisa muito importante, porque senão ele não faria. O Filho de Deus ficou 40 dias sem comer e orou nesses 40 dias. Será que tem alguma importância isso? Sim. E essa mulher do Antigo Testamento então ora, recebe. Irmãos, não foi esquecido as dores que essa mulher passou. A oração não vai apagar as dores e os problemas que você teve durante a sua tribulação. Não. Mas a oração, de alguma forma, vai alçar você diante da presença de Deus. E você pode orar andando, deitado, de joelhos, pulando, cantando, brincando, de qualquer forma. Deus irá ouvir o que você está falando. E isso é o que é mais importante. E essa mulher ficou tão agradecida que ela disse para ele: olha ali, esse menino, se Deus me der esse menino, eu vou chamar o nome dele de Shemuel. Shemuel é Deus, ouviu Deus. Shemuel. Deus ouviu. Deus vai te ouvir. Amém. Glória a Deus. Não sei se vai dar o que você exatamente está pedindo, mas o importante é que ele vai ouvir. Se você orar, Deus vai te ouvir. Pode ser que não seja a primeira vez, e pode ser que sim. Pode ser que seja na segunda vez, e pode ser que não seja. Ou pode ser como essa mulher deve ter orado durante anos, aguentado humilhação, passando na rua e as pessoas mudando de calçada, se é que tinha calçada naquela época, pessoas que não pegavam nada na mão dela. É a mesma coisa que a mãe fala para a criança, né? Não pegue nada de uma pessoa estranha. É a mesma coisa. Ninguém pegava nada na mão dela. Uma pessoa que foi proscrita da sociedade. Então a primeira crise, depois de Juízes, foi essa. Você está vivendo uma crise? Se não hoje, amanhã. Se não amanhã, ontem. É inevitável. O que nós temos que fazer? O que essa mulher, que a Bíblia diz, orar. E Hannah, então, abençoada. Eu imagino essa mulher agora grávida, que as mulheres grávidas são engraçadas, né, irmãos? Aí a gente vai ficando velho, a gente vai ficando observador. Então você imagina lá aquela mulher, a barriga começa a crescer. Agora é uma pessoa completa. Ela nem precisa mais do marido. O que ela queria dele, ela já teve. E ela andando, e a barriga vai crescendo. E é engraçado, né? Eu tenho uma fotografia lá que a minha mãe está comigo no colo.
E o orgulho que as mães têm de ter uma criança no colo, é sair da maternidade com uma criancinha que vai dar um monte de problema para ela, que ela nunca mais vai conseguir dormir, que vai cuidar dela quando é pequena e depois quando ficar grande vai fazer uma criação. Mas essa é a vida, né? A alegria da mãe sair com a criança no colo. E a mesma coisa dela, agora ela vai engordando, vai ficando gordinha, e agora ela vai voltando às atividades normais. Arrumar trabalho, vai poder pegar outras crianças no colo, vai poder orar pelas pessoas. Então a Hannah agora, daquela pessoa amaldiçoada, se tornou uma pessoa bendita. Essa foi a primeira crise que a Bíblia nos diz e como nós temos que resolver. Mas não é só isso. Em 1 Samuel, capítulo 2, está cansativo, irmãos? Não. Capítulo 2, de 12 a 17. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, os servos do sacerdote vinham com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiavam o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava do sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço desta carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu a pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. A família está em crise. A religião está em crise. A família está em crise hoje. A religião está em crise hoje. É o que está acontecendo aqui. A segunda grande crise que acontece no texto. Isso vai escalando. Famílias com crises não resolvidas. Isso não quer dizer que você não possa ter crise, mas que você não está buscando em oração a solução. Pode ser que não seja a solução que você queira, mas Deus vai dar uma solução para aquilo. Ele vai abençoar você. Então agora chegou, bateu nas portas, a crise chegou na religião. Aonde eu penso que é ali que estão as pessoas que falam o nome de Deus, ali são as pessoas que estudam a Bíblia, que estudam as Escrituras, que oram, que são pessoas santas, que procuram fazer a vontade de Deus e que tentam de toda maneira se livrar, se desembaraçar do pecado. Mas não foi isso que aconteceu. Ali no templo, então, Eli, que era um homem de Deus, mas que não cuidou da sua casa direito. Pode acontecer, irmãos, que você seja muito bom em determinadas áreas da sua vida e muito ruim em outras. E você tem que cuidar disso. Você é muito bom funcionário, mas é um péssimo administrador das finanças. Você é muito bom para os seus amigos, mas péssima pessoa para a sua família. Você é muito popular na escola, mas desobediente aos pais. E aqui acontecia a mesma coisa. Ele era homem de Deus. Deus por um tempo falou com Eli. E por causa dessas coisas que ele foi responsável, Deus parou de falar com ele. Por quê? Porque ele não teve coragem de disciplinar os filhos para uma função tão importante. A crise está instalada na família e agora vai estar
instalado da religião. As pessoas que iam buscar ali Deus, na pessoa de Eli, que era a pessoa responsável por isso, colocada com isso, já não tinha mais aquela iluminação necessária. Crise na religião. E então, aquele menino que veio de uma crise tremenda, ele nem lembra que teve crise, porque quando ele brincava quando era criança, a Hannah, a abençoada, nem lembrava mais. E ele foi crescendo, e Hannah levou o menino para o templo, e Deus escolheu esse menino, Shemuel, como ele poderia ter escolhido uma outra pessoa, para que fosse avante e observador das coisas de Deus. E Shemuel então está no meio da crise. Ele não viveu propriamente a crise na família, mas agora está vivendo uma crise na religião. Ele não sabe direito, porque ele é um menino, o que está acontecendo. Tem muitos detalhes do texto, eu espero que você leia depois. Mas um dia, Deus resolve falar com esse menino. Deus fala com as crianças também, irmãos, não fala só com você. E chama ele, e ele não sabe direito o que é, porque ele acha que ele está chamando. Ele nunca teve essa experiência espiritual. E ele corre lá. Eu imagino o Romeu. Deus falou com o Romeu que é uma bênção, mas é elétrico, que ele ouve Deus falando e ele corre lá no pastor Bruno e diz: mas o que o senhor quer comigo? O senhor me chamou? Aí o pastor Bruno falou: não, eu não chamei você. E volta. E durante 3 vezes isso acontece. Ele então percebe, porque tem experiência, que é Deus que está falando com ele. E as notícias não são boas, por causa da desobediência do líder, do chefe, do sacerdote, aquele que tinha que ser a pessoa mais proa, mais correta, um pecador como todos nós, mas que tem que andar na presença de Deus, tem que se arrepender e tem que ter a palavra de Deus no seu coração. E ele então percebeu que tinha pisado na bola, e Deus falou para o menino que a coisa não ia ser boa para ele e nem para a família dele. Então você imagina um menino que recebe uma notícia dessa de Deus, uma crise que ele não entende direito por que está acontecendo aquilo, mas Deus o escolhe para que ele receba a palavra de Deus. Irmãos, Deus fala com quem ele quiser, tá? Não tem essa. Ele fala onde ele quiser. Ele é Deus, né? E falou com o menino, tinha pouca experiência. Deus poderia ter falado com uma outra pessoa. De fato tem um outro profeta, mas eu não vou entrar nessa questão. Então, ele pressiona Shemuel, e Shemuel diz: olha, a coisa não vai ser boa para a sua família. Não vai ser. Porque você não disciplina, você não ensina a sua casa. Os seus filhos são uma vergonha para a nação de Israel. Nós vamos perder as batalhas por causa dessa desobediência. Bem, essa é a segunda crise. Como resolver? Se Deus falou com você, você obedece. Há uns dias atrás, irmãos, às vezes eu vejo coisas, não como um menino lá, né, que vê pessoas mortas, mas... E Deus falou comigo uma coisa, eu estava falando uma coisa, que eu não vou dizer o que é, em casa, eu moro sozinho. E repetidamente eu estava falando, não era palavrão, não era nada. Mas Deus achou aquilo que era muito grave que eu estava fazendo. E Ele me deu uma visão, e eu estava de longe, estava vendo com pessoas, que eu não vou falar, porque eu não posso repetir, né? Era grave. Se eu contar, não é,
mas Deus achou que era grave. E eu escutei a voz dizendo o seguinte: olha, eu olhei e, como se fosse um zoom, assim, me aproximei, e uma coisa que eu pensava que era, não era mais. Irmãos, aquilo ali para mim encerrou a conversa. Porque se eu continuasse, eu posso continuar se eu quiser, mas eu vou me dar mal. Agora, por que eu vou me dar mal se Deus não quer? Isso, você não precisa ter uma visão e nem ouvir uma voz, nada disso. É você ler a Bíblia mesmo. Se a Bíblia diz para você não fazer mais aquilo, lendo a Bíblia, e você diz, eu não consigo, mas o Espírito Santo vai ajudar você. E você tem que acreditar nisso, porque você não tem condições sozinhos de sair do buraco que você se enfiou. Você pode até querer, mas você não vai ter força, que a nossa natureza caída não permite isso. É só Deus que pode, com as suas mãos poderosas, arrancar você do fundo do poço. É só Ele que pode fazer isso. Mas você também tem que querer. Você também tem que se render. E Ele prontamente vai te atender. Glória a Deus. Essa então é a solução para a segunda crise. E a terceira crise, está cansado, irmãos? Não. Se encontra no capítulo 8, que nós lemos de 1 a 5. Eu vou ler o restante. Mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel, atende à voz do povo em tudo o que lhe pede. Deus nunca quis que Israel tivesse reis. Nunca foi da vontade de Deus que o povo tivesse um rei sobre eles. Eu sei que as pessoas gostam muito de falar de Davi, gostam muito de falar de Salomão, está tudo certo, mas no início a vontade de Deus é que eles não tivessem reis. Mas eles pediram rei, que as outras nações também tinham. Agora pasmem qual é o direito do rei. Ah, vocês querem? Muito bem. Então, Shemuel, diga ao povo qual será o direito do rei. Então nós chegamos então à crise da nação. Então começamos com a crise na família, temos a crise na religião, hoje temos crise na religião, e agora atingiu a nação toda. A crise alcançou, escalou para a nação toda. E veja, este será o direito do rei que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e o empregará no serviço dos seus carros de guerra, como seus cavaleiros, para que corram na frente deles. Ele porá o dos capitães de 1000, capitães de 50, outros para lavrar dos campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras, das vinhas e dos olivais, e o fará aos seus servidores. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês escolherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os seus servos e as servas de vocês, os melhores jovens e os jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, queremos um rei sobre nós. Então a proposta é o seguinte, vocês querem um rei? Beleza. Então, a Clara e a Isabel, elas já são do rei, independente da vontade dos pais. Elas vão fazer parte do harém do rei, porque agora as pessoas, nós que decidimos ter um rei, é isso que nós vamos ter que suportar. Então as duas bonitinhas estão lá e vão servir no harém do rei. Os filhos do pastor Bruno, os dois bonitinhos, também, nós vamos cuidar deles, eles vão crescer. O Romeu, nós vamos
castrá-lo, para ele ser eunuco, e a mocinha também, a Bela Havá, que é Eva, né? É vida em hebraico. Quando ela crescer, ela também vai servir lá no harém. Beleza? Beleza? O nome do irmão? Davi. Então, o Davi, o menino tal, ele vai correr na frente como estafeta dos carros do rei. E os pais não vão poder falar nada, porque os pais quiseram ter um rei também. E todos os outros jovens, eles vão servir para fazer armas de guerra, perfumes. As moças vão ser cozinheiras, mas não vão receber nada por isso. Vão ser perfumistas, elas vão servir somente ao rei. E o Pepe, que é um rapaz distinto, que trabalha, que tem lá a sua poupança, a poupança dele, a partir de agora, todo o dinheiro que ele reservou, que ele tem, que ele diz, talvez vou precisar de algum dinheiro algum dia, esse dinheiro não é dele, vai ser subtraído da conta. Aquela casa da praia que o pastor Bruno está fazendo, não é mais dele, será do rei. É, do rei. Né? Aquele lugar gostoso, ele ia lá com a lareira lá, tomar um vinho gostoso, não é mais dele, será do rei. Esse seu carro que você comprou, não será mais seu, vai ser do rei. Por quê? Porque as pessoas disseram, nós queremos um rei. Irmãos, fala para mim se isso é uma coisa racional. Essa foi a proposta que foi feita. Pega o filho de vocês, as moças serão para o harém, os rapazes serão castrados, serão eunucos, as moças vão ser cozinheiras eternas lá, vão ficar na cozinha eternamente. A poupança de vocês, os bens materiais de vocês, tudo que vocês juntaram, a aposentadoria que você tem, tudo será do rei. E ele pode entrar na hora que quiser na sua casa, abrir a geladeira e pegar o que ele quiser. Porque eles poderiam entrar nas lavouras e pegar e subtrair o que quiserem. E sabe o que o povo diz? Nós queremos um rei. Alguém pode explicar isso para mim? Que não seja o pecado que penetrou tão profundo em nós, que nós não somos capazes de rejeitar até a péssima proposta que nos fazem? Mas é isso que a Bíblia diz. E toda vez que eu vejo esse texto, eu me espanto. Como que o povo quis? E nós fazemos as mesmas coisas. No último pleito que nós tivemos, eu sei que eu não quero trair a confiança do pastor Bruno, não vou falar de política no púlpito, mas no último pleito que tivemos aqui, pleito geral, aconteceu a mesma coisa. Fizeram propostas, nós sabíamos as propostas dos progressistas, e muita gente da igreja acabou votando nessa gente. A mesma coisa que acontece com Samuel, com o livro de Samuel. E aqui então eu termino. Desculpa ter sido um pouco longo. Então, as 3 crises. A crise da família, no texto, é oração. A crise da religião é você obedecer a Deus quando Ele te ouve. E a crise da nação é aquilo que Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane. Amém? Obrigado.